Você se considera alguém no controle? Alguém que tem as rédeas da sua vida nas suas mãos? Você consegue fazer somente aquilo que você planejou? Somente aquilo que você quis fazer? E eu não estou falando aqui de coisas mirabolantes, de grandes planejamentos, coisas do seu dia a dia, né? Você levanta ali, vou fazer tal coisa hoje, vou fazer uma coisa boa, e aí tudo sai errado. No meio do caminho acontece alguma coisa que te desvia do foco daquela atividade boa e você acaba fazendo muitas vezes algo que você não queria, algo que fugiu do seu planejamento. Se assim como eu, você também disse sim para essas perguntas, eu quero te convidar a ver o que a Bíblia fala sobre isso. Escuta só o que diz Romanos capítulo 7, versículos 18 ao 20. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo chega a uma conclusão. Ele está dizendo, sei que nada de bom habita em mim, porque eu tento fazer o que é bom, mas eu não consigo. E ele diz no 19, pois o que eu faço não é o bem que eu quero, mas já o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E aí ele chega ao resultado dessa equação. No versículo 20 ele diz, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso nos traz uma informação muito importante. O pecado nos faz fazer coisas que não queremos fazer. Diante dessa informação, eu queria que você analisasse a sua própria vida. E você pudesse perceber se tem alguma coisa que sai do seu controle. Algo que você está sempre lutando, brigando, para deixar de fazer, mas não consegue. Você tenta se esquivar, tenta se afastar, mas algo ali te puxa, algo fica te chamando para fazer aquilo novamente. Isso gera um sentimento de incapacidade em você, muitas vezes de angústia, algo que está te fazendo mal. E eu quero continuar a leitura do versículo 22 e 23, que diz assim, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que existe uma força dentro de nós que luta contra a nossa natureza, e essa força ele está chamando de pecado. E que esse pecado ele acaba nos aprisionando, nos tornando escravos dele. E se você perceber, isso faz todo sentido. A nossa natureza foi feita à imagem de Deus. E agora algo em nós nos faz ir contra essa natureza. Mesmo que nós queremos fazer algo bom, ela age em nós, nos controlando a fazer algo que nós não queremos. Algo que vai contra a vontade de Deus. Mas e aí? Diante dessa batalha interna, será que está tudo acabado? Será que não tem mais jeito e nós estamos fadados a viver nessa briga constante dentro de nós? O pecado gerou em nós uma dívida com Deus. Imagine hoje quando alguém transgride a lei, ela está em dívida com a lei. E aí ela passa por um processo legal no qual ela precisa ser julgada e aí, se condenada, ela irá pagar por esses crimes. E da mesma forma, nós fomos condenados por esse pecado, por essa transgressão da lei de Deus. E agora, como nós poderíamos pagar uma dívida com um Deus que é santo, um Deus que é poderoso? Como nós, meros mortais agora, por conta do pecado, poderíamos quitar essa dívida? O apóstolo Paulo se fez essa mesma pergunta. E no finalzinho ali do capítulo 7, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Sim, Jesus foi a resposta de Deus para a dívida do pecado. Uma dívida no qual nós não poderíamos pagar. Algo que jamais conseguiríamos responder à altura. Deus enviou o seu Filho Jesus para que ele pudesse pagar essa dívida no meio e no seu lugar. Exatamente isso. Na hora do tribunal, na condenação, no qual nós seríamos condenados pelos nossos pecados. Jesus Cristo entrou e assumiu a culpa, a sentença que era minha e sua. E aí veja que maravilha tem no capítulo 8. Diz assim, portanto, por causa disso, por causa de Jesus Cristo, que pagou a minha dívida e a sua dívida, diz assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus é a resposta para as nossas angústias, para aquilo que a gente não consegue controlar. Ele fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é entregar o controle da sua vida a Ele. É dizer, olha Senhor, eu já tentei de todas as formas, de todas as maneiras, e eu não consigo. Eu quero entregar agora o controle da minha vida a você. Porque eu entendo que você tem o poder, tem a autoridade. O Senhor sabe qual é o melhor caminho. O Senhor conhece o amanhã, o Senhor sabe o que eu tenho que fazer. Então, eu não consigo mais. Eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte, né? Talvez você tenha lutado por muito tempo. Talvez você esteja lutando ainda contra algo que foge do seu controle. Algo que você tenta evitar, algo que você tenta controlar, deixar de fazer, mas por um motivo que talvez você ainda não tenha percebido, você não consegue.
E aí você tem gastado as suas forças, tem muitas vezes pedido ajuda, outros meios de ajuda. E aí eu quero dizer para você que você não precisa levar esse fardo sozinho, esse peso sozinho. Jesus, ele quer dividir esse peso com você. Ele quer habitar em você e tomar o controle da sua vida. Que nesse ano agora que se inicia, você possa deixar Jesus direcionar os seus passos e as suas atitudes.